Olá, tudo bem? Espero que sim, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago para você a correção da questão número 21 de matemática do vestibular do Mackenzie 2019, cujo tema é propriedades dos logaritmos, um tema muito legal. É muito legal! E a questão propõe o seguinte: se A e B com A menor que B são soluções da equação logarítmica x elevado a logaritmo de x na base 5 igual a x à quarta sobre 125, então o valor de 1 meio de B menos A é qual dessas alternativas? Veja que barato! Para falarmos de logaritmos, a gente vai recordar o nome de cada uma das partes aqui. Olha, essa parte aí, esse A em verde, que está abaixo dos demais, a gente chama de base, né? Esse B a gente chama de logaritmando, e aqui é o logaritmo propriamente dito, ok? Só para recordarmos. E como que se resolve um logaritmo? Eu tenho até uma musiquinha para a gente fixar aí e não esquecer mais nunca. Ouça! Mas é só ficar atento a esse ritmo, com um giro se resolve um logaritmo. Mas é só ficar atento a esse ritmo, com um giro se resolve um logaritmo. Com um giro resolve-se um logaritmo, então vamos girando. 2 elevado a x igual a, girando, chega no 8. Agora as bases precisam estar iguais, então a gente vai decompor esse 8 em fatores primos, ele vai dar 2 ao cubo. Então a gente cancela as bases e fica x igual a 3. Na verdade, o logaritmo é nada mais, nada menos do que potenciação. A base elevada ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando, certinho? Isso para a gente adentrar na matéria aqui. Vou reescrever a questão aqui. Então essa nossa questão, para a gente resolvê-la, primeiro a gente vai usar de um artifício que a gente pode usar em todas as equações, que é multiplicar ambos os lados dela por algum elemento, algum conjunto de letra, algum valor. Isso a gente pode fazer porque uma equação é um equilíbrio. Tudo que você multiplicar pelo lado anterior à igualdade, se você multiplicar pelo lado posterior à igualdade, você não desequilibra a equação. Então eu vou multiplicar ambos os lados dessa equação por logaritmo de x na base 5. Veja, multipliquei aqui o lado anterior à igualdade, vou multiplicar também o lado posterior à igualdade. Agora, por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu posso aplicar algumas propriedades dos logaritmos. Vou até trazer para você essas propriedades, que são, a primeira delas, logaritmo do produto. Quando você tiver logaritmo de um produto, você iguala isso à soma dos logaritmos. Veja, logaritmo na base A de B vezes C é o mesmo que logaritmo na base A de B mais logaritmo na base A de C. Produto a gente transforma em soma. A segunda propriedade é o logaritmo do quociente. Quando você tem logaritmo de um produto, você transforma isso em soma de logaritmos. Quando você tem logaritmo de um quociente, uma divisão, você transforma isso em subtração de logaritmos. Veja, logaritmo de B sobre C na base A é logaritmo de B na base A menos logaritmo de C na base A. E a terceira propriedade que a gente vai usar aqui é a propriedade da potenciação. Quando você tiver potenciação de logaritmo, veja que aqui eu tenho logaritmo de B na base A elevado a C. Então você traz esse C multiplicado. Quando você tiver logaritmo de uma potência, você transforma em multiplicação de logaritmo. Então aqui eu posso usar isso. Nesse caso aqui, eu vou começar usando essa terceira propriedade. Olha, eu pego o expoente e trago multiplicando. Veja que o C estava lá no expoente e passou para antes do logaritmo de B na base A multiplicado. Então eu também pego esse logaritmo de x na base 5 e trago para antes do logaritmo de x na base 5 multiplicado. Estava no expoente, passei ele multiplicando, igualzinho aqui, olha. Estava no expoente, passou para antes do logaritmo multiplicando. Igual logaritmo de x na base 5 elevado à quarta potência. Após a igualdade, como eu tenho o logaritmo de um quociente de uma divisão, eu posso enquadrar aqui na segunda propriedade. Eu posso dizer que isso é igual ao logaritmo de x à quarta menos logaritmo na base 5 de 125. Como aqui eu tenho logaritmo de x na base 5 vezes logaritmo de x na base 5, é o mesmo que dizer que eu tenho logaritmo de x na base 5 ao quadrado.
E nesse caso aqui, eu já posso enquadrar na propriedade 3, que é logaritmo de uma potência. Eu trago esse 4 multiplicado para antes do logaritmo. Então vai ficar 4 vezes logaritmo de x na base 5. E esse logaritmo de 125 na base 5, com um giro resolve-se um logaritmo. Então 5 elevado a x é igual a 125. Com um giro resolve-se um logaritmo. E 125 é igual a 5 ao cubo, né? Cancelamos as bases, x é igual a 3. Então aqui, ao invés de usar esse menos logaritmo de 125 na base 5, eu vou usar menos 3. Vou trazer tudo para antes da igualdade. Esse era positivo, passa para antes da igualdade negativa. Esse era negativo, passa positivo. E olhando aqui, a gente tem algo em comum. Logaritmo de x na base 5 e logaritmo de x na base 5. Se eu igualar logaritmo de x na base 5 a y, eu vou ter uma equação do segundo grau. O primeiro ao quadrado, y ao quadrado, menos 4 vezes logaritmo de x na base 5, menos 4y, mais 3. A vale 1, b vale menos 4, c vale 3. Eu uso resolver isso aqui pela soma e produto. Acho muito simples. Soma é igual a menos b sobre a. Produto é igual a C sobre A. Você poderia resolver na fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, sem problema. Menos B sobre A, o B já é menos 4. Com esse menos aqui vira mais. C sobre A é 3 sobre 1, que dá 3. O meu desafio agora é encontrar dois números que, se eu somá-los, dá 4. Se eu multiplicá-los, dá 3. Porque produto é continha de vezes, né? Somando aqui, vai dar 4, multiplicando um pelo outro, vai dar 3. Então precisa ser 1 e 3, porque 3 vezes 1, produto deu 3, 3 mais 1, soma deu 4. Tá vendo? É bem simples, né? Então, voltando lá, porque eu chamei logaritmo de x na base 5 de y, eu vou dizer que isso é igual a 1. Com um giro, resolve-se um logaritmo. 5 elevado a 1 é igual a x, ou seja, x vale 5. Com um giro, resolve-se um logaritmo. 5 elevado a 3, 5 ao cubo, né, é igual a x. Ou seja, x é igual a 125. Como diz aqui, a e b sendo o a menor que b, então o a no caso é 5 e o b no caso é 125. Então é para fazer 1 meio vezes b menos a, ou seja, 125 menos 5, que dá 120. Então 1 meio de 120 é 60. Alternativa correta, letra C. Que bom que você assistiu essa videoaula. Eu agradeço pela atenção e te digo o seguinte: matemática é prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Mas é só ficar atento a esse ritmo. Com um giro se resolve um logaritmo. Mas é só ficar atento a esse ritmo. Com um giro se resolve um logaritmo.